Amém? Está tentando? Diz assim, a partir do versículo 13. Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, está escrito: Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou o seu discípulo, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: E vós? Quem dizem vós que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque tu não revelou carne e sangue, mas meu Pai que está no céu. Pois eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era Jesus Cristo. Amém? Pode sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é conselheiro, ele é príncipe da paz, ele é fiel, ele é grande, né? Ele é tremendo. A palavra de Deus vai chegando aqui e dizer para nós que estava Jesus ali com seus discípulos e ele agora os interroga a uma pergunta interessante. A Bíblia diz que quando ele chega naquele lugar ali, em Cesareia de Filipe, ele chama os seus discípulos e agora ele interroga eles. E ele diz o seguinte, ele fala o seguinte: eu vou dar minhas palavras. Jesus chega para eles: eu quero ver verdadeiramente a quem ele serve e se verdadeiramente eles me conhecem. E eles perguntam, ele para e ele diz aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Quem diz os homens que é o Filho do Homem? Quem diz os homens que é Jesus Cristo? Quem diz os homens a meu respeito? Aí um disse assim: uns diz que o Senhor é João Batista, profeta que veio preparar o caminho do Senhor, um grande profeta, um grande homem de Deus, que veio preparar o caminho do Senhor para que Israel escutasse o Evangelho. Outros diz Elias, um grande profeta, ousado por Deus, cheio da presença do Senhor. Outros diz Jeremias, um profeta também, grande homem de Deus, usado por Deus, cheio da graça e do Espírito Santo. E outros diz um dos profetas. Aí o que me chama a atenção é que ele chega para Jesus Cristo e ele leva a existência, o que está ali presente, para o passado. E eles não entendem o que está presente com eles. O que eu acho bonito é a referência que eles dizem a respeito de Cristo, né? Coisa linda. Quando ele pergunta, ele não fala qualquer pessoa, qualquer homem, mas ele fala que Jesus, olha só, é parecido, que as pessoas dizem que Jesus é parecido com grandes homens de Deus, que Jesus é parecido com grandes homens que foram usados tremendamente por Deus, reconhecendo a soberania e a majestade, reconhecendo Aleluia. o poder de Deus. Glória a Deus. Do nosso Senhor Jesus. Reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem estava presente, não era um homem qualquer. E eu trago para as nossas vidas. Às vezes nós achamos que Jesus Cristo é uma pessoa qualquer, uma pessoa que vai nos ouvir de qualquer maneira, de qualquer jeito, do nosso jeito de pensar, da nossa maneira de viver, da nossa maneira de agir. E foi justamente o que eles acharam, que Jesus Cristo era apenas um desses profetas, apesar de eles terem trazido uma grande referência do que era Jesus Cristo, de como ele parecia, como ele era parecido, com grandes homens que foram usados por Deus. Aí Jesus traz para nós, e ele pega aquela mensagem, ele pega aquela interrogação, aquela resposta do discípulo naquele momento, aí ele traz para nós nessa noite, quando ele diz para os discípulos assim, ele faz a mesma pergunta para a gente hoje: e vocês? Quem dizeis? Eu sou. Aí Jesus nos pega
que eu sou? O que você diz a respeito de mim? Quem eu sou? Porque eles conheciam toda a história dos profetas, tudo que passava. Mas Jesus disse: é agora, eu quero que vocês conheçam, eu quero que vocês me digam quem é que está com vocês. Quero que vocês me digam a meu respeito, vocês, a opinião de vocês. Quem sou eu para vocês? E Jesus pergunta para nós essa noite: para vocês, quem sou eu? Quem sou eu na tua vida, Jonas? Quem sou eu na tua vida, igreja? Vocês me conhecem mesmo? Aleluia, louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. E Jesus traz essa interrogação para a nossa vida e Ele traz essa pergunta para nós. Será que nós conhecemos de verdade Jesus Cristo? Será que nós conhecemos de verdade o Senhor? Será que nós conhecemos o verdadeiro Senhor da glória, o príncipe da paz, o general do general, o salvador do mundo? Ou será que de verdade, queridos e amados irmãos, estamos apenas indo para a igreja como simples irmãos que vêm vir no culto fazer, como se fala, cumprir com a programação do dia da semana no culto? Mas a questão, a pergunta de Jesus Cristo para a nossa vida nessa noite: vocês me conhecem ou apenas vocês vêm para a igreja? E vir para a igreja é bom, é legal, mas vir sabendo a quem vem adorar é uma coisa muito diferente. Porque quando a gente sabe que vem adorar Jesus Cristo, a gente vem chorando, prostrado, a gente vem se derramando, se entregando, a gente vem se colocando de joelhos, a gente quando conhece Jesus Cristo, a gente já vem se derramando na presença dele. E tem uma coisa: por que isso não acontece na vida da gente hoje? Se a Bíblia vai dizer que quando as pessoas chegavam perto de Jesus e achavam, sentiam-se diferente, a vida mudava, a vida era transformada, havia libertação, havia cura, havia transformação, havia tudo de bom. E por que isso não está acontecendo na vida de nós hoje em dia? Eu pergunto: será que a gente só apenas vem para a igreja cantar? Ler uma mensagem da Bíblia apenas para cumprir, que eu sei, eu vou ler um versículo, cantar um louvor e apenas? Será que nós estamos fazendo o que diz lá em Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz assim: apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional? Nós temos adorado a Deus racionalmente, com entendimento, com aquele entendimento de saber quem estamos adorando. Será que nós conhecemos quem estamos adorando? Aleluia. Louvado seja o dia. Uma pergunta de Cristo para nossas vidas nessa noite de hoje: quem dizeis vós que eu sou? Aleluia. Louvado seja o nome de nosso Jesus Cristo. Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a Bíblia vai dizer que não foi ele que disse de sua vontade. Mas a Bíblia vai dizer que Deus, própria a boca de Jesus, vai dizer que Deus, através de Pedro, revelou quem era Jesus Cristo. Através de Pedro, revelou quem era que estava com ele. Quem era o Senhor que estava com ele. Então, Deus, através da boca de Pedro, é como se dissesse: olha, vocês aprendam a quem vocês estão adorando, a quem vocês estão buscando, a quem vocês louvam, a quem vocês cultuam. Eu pergunto: nós sabemos a quem estamos cultuando de verdade? Será que verdadeiramente nós sabemos a quem? Será que de verdade nós sabemos de verdade a quem estamos cultuando? Porque às vezes nós fazemos de toda maneira, do nosso jeito, do nosso jeitinho, que achamos que agrada ao Senhor. Porque a gente achamos que é da nossa maneira que vai agradar ao Senhor. Porque a gente achamos que do nosso jeito de pensar e de agir é o modo de agradar ao Senhor. Nós precisamos conhecer ao Senhor Jesus Cristo. E para que nós conheçamos o Senhor, é necessário acontecer o mesmo que aconteceu com Pedro. É necessário Deus ter livre acesso na minha vida e na tua vida para revelar Jesus a cada um de nós. Se Deus não tiver acesso na minha vida e na tua vida para revelar Jesus, para mostrar quem é Jesus para nós, nós nunca vamos conhecer, nunca vamos saber adorar, nunca vamos saber a quem estamos adorando, nunca vamos saber por que motivo nós estamos vindo para a igreja. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É
necessário nós colocarmos a nossa vida, eu e você, diante de Deus, na presença de Deus, no altar de Deus, sacrifício vivo. Sabemos a quem viemos buscar, a quem viemos adorar, para que através das nossas vidas, Deus, aleluia, revele o seu Filho às outras pessoas. Não foi qualquer coisa, não foi pela vontade de Pedro, mas a Bíblia vai dizer, o próprio Jesus Cristo vai dizer, não foi carne, não foi sangue, não foi ninguém que te revelou, não foi a tua sabedoria que te revelou, mas o Pai que está no céu foi quem te revelou quem era Ele. Porque o que ele quis dizer ali? O que Jesus quis dizer é o seguinte, que se Deus não tivesse revelado quem era Jesus para eles, eles iam ficar infrutíferos dizendo que Jesus era qualquer pessoa, qualquer um, menos o Filho de Deus. Foi necessário Deus, através de Pedro, revelar quem era Jesus Cristo. É necessário Deus, através das nossas vidas, revelar quem é Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, é necessário Deus ter livre acesso na minha vida e na tua vida, para fazer essa obra, para fazer, aleluia, essa vontade. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não foi carne e sangue, mas meu Pai está no céu. Pois também eu vos te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra ficarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E está dizendo o seguinte, aleluia, Pedro, a tua referência é muito boa, é tremenda. Aí quando ele fala, e tem muitas pessoas, porque eu já vi pessoas confundindo que dizem que Pedro é quem manda na igreja. Pedro vai dizer lá no capítulo 1 Pedro, capítulo 2, versículo 6, se não me engano, quando ele disse, Deus trouxe, escolheu uma pedra, a pedra principal, a pedra angular, e colocou na esquina, a pedra da esquina. E quem acreditar nessa pedra não será condenado. Quem crê nessa pedra terá a vida eterna. Pedro demonstra quem é essa pedra que Jesus falou para ele. E quando Jesus fala para Pedro, diz assim, Pedro, tu és uma pedra, mas sobre esta, e que eu vi uma explicação disso que eu achei muito bonita, quando tem pessoas que dizem assim, que Jesus falou que era pedra, que ia comandar, que ia fazer, que ia tomar conta da igreja, que ia tomar o povo, e as portas do inferno não prevalecia contra essa igreja, porque Pedro ali estava sendo, aleluia, essa pedra que Jesus Cristo disse. Mas eu aprendi uma coisa, se Jesus tivesse dito assim, essa pedra eu edificarei minha igreja, ele daria que Pedro era pedra. Mas quando ele disse esta pedra, ele estava tratando de si mesmo, né? Quer dizer, né, missionário, professora, pronome demonstrativo, quando a pessoa diz de si, eu sou a pedra, eu sou, aleluia, louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos deixado Deus operar na nossa vida da maneira correta, da maneira certa, da maneira que Ele quer, da maneira que apraz, da maneira que o nome dEle é glorificado, da maneira que o nome dEle é adorado. Será que temos adorado Ele da maneira correta, da maneira certa? Aleluia. De um jeito que os céus, aleluia, cantem, de uma maneira que os céus glorifiquem, de uma maneira que os céus se alegrem com a nossa adoração. E eu pergunto, será que os céus têm se alegrado com a nossa adoração? Será que os céus têm se alegrado com a nossa vida, com a minha vida, com a tua vida? Será que nós somos sacrifício santo para Deus? Será que nós somos sacrifício agradável a Deus? Será que as nossas vidas essa tem sido sacrifício agradável a Deus? Aleluia. Glória. Paulo disse que na nossa vida há tantas coisas que nos separam de Deus. E se nós formos falar tanta coisa, e se nós formos medir assim, ver, frase palavra por palavra, nós se colocamos em 2 ou 3 delas. Quando fala porfia, inveja, ciúmes, contenda, gritaria e tudo mais. Quando nós vamos ver, na que Paulo fala, a gente se colocando em 2 ou 3 coisas daquela. E eu pergunto, será que nós temos sido esse sacrifício agradável a Deus? Será que temos amado da maneira certa que Jesus quer que nós amamos? Será que temos zelado, aleluia, por o amor de Cristo em nossa vida? Será que nós temos seguido de verdade a doutrina que Cristo nos deixou? Amando a Deus sobre todas as coisas, de toda a sua maneira, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. Mas eu não posso fazer isso. Mas Jesus disse, se você não fizer isso, não adianta. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus disse, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama.
guardado os mandamentos, que tem sido tão simples, a gente às vezes acha que é uma carga tão pesada. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te darei a chave do reino do céu, e tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que chaves são essas? Que chaves são essas que Jesus Cristo disse que daria à sua igreja, para que essa igreja estivesse ligada nos céus? E também para que essa igreja, se não tivesse cuidado, aleluia, ela podia estar desligada no céu. E eu pergunto, será que nós estamos ligados no céu? Ou estamos apenas ligados na terra e desligados no céu? Ou será que estamos ligados no céu e desligados na terra? Nós sabemos a nossa vida. Nós se conhecemos. Aleluia. E Cristo sabe. E prova a nossa mente, prova o nosso coração, a nossa consciência. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissesse que era o Cristo. Aleluia. E eu quero trazer aqui para esse versículo 24, quando ele diz o seguinte. No versículo 22 ele diz: Pedro tomando a parte e começou a repreender Jesus Cristo, dizendo: Senhor, tenho compaixão de ti. Aí sabe o que me chama a atenção? No momento, Deus usa Pedro e fala que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. No momento, aqui, Deus usa Pedro e fala que Cristo é o Filho do Deus vivo. Mas aí, um momento depois, a Bíblia vai dizer que não é mais Deus que usa Pedro, mas o próprio diabo usa Pedro para repreender Jesus Cristo, quando ele disse que é necessário que ele morra, é necessário que ele padeça, seja entregue pelos homens, seja rejeitado por essa geração. E eu pergunto para mim e para você, geração, tem sido diferente com a gente? E tantas vezes que Deus não usa a gente aqui, e quando a gente chega ali, não é mais Deus. Tantas vezes que a gente prega, que eu e você, nós estamos falando, me colocando, pregamos aqui, anunciamos a verdade com tanta veemência, com tanto calor, com tanta força, com tanta emoção, mas quando chega ali já não é mais Deus que nos usa. A gente despreza, a gente maltrata, a gente cria contenda, a gente tem inveja, a gente detesta, a gente não perdoa, a gente fala mal, e isso depois da gente sair daqui, a gente faz muito isso na nossa vida. E nós precisamos saber adorá-lo da maneira correta. Nós precisamos conhecer a Jesus Cristo. Precisamos conhecer a esse Senhor. Saber quem estamos adorando. Porque viemos para a igreja. O que viemos fazer na igreja? Qual será o nosso desejo? Será que o meu desejo, quando eu sair de casa, foi apenas chegar no culto? E o meu desejo, Mário, era tocar a bateria, era tocar o contrabaixo? Ou então o meu desejo era ter uma oportunidade de salvação, para eu falar um bocado de coisa? O meu desejo era cantar o louvor da harpa, mas Jesus, o que é isso? E o desejo de Cristo é que você o conheça. E eu achei muito bonito aqui uma coisa que aconteceu, que eu falei, não sai da minha mente mais. Quando o nosso irmão, presbítero Samuel, falou uma coisa aqui, foi uma coisa que não saiu mais da minha mente ali, sabe? Quando você está prestando atenção no culto, e Jesus fala com você, e você tratou no seu cérebro, no seu coração. Quando ele falou aquilo, até hoje eu não esqueço, como diz assim, Jesus, ele te conhece. Eu não esqueço. Ele falou aqui, Jesus te conhece. Jesus te conhece de dentro para fora. Corpo, alma, mente e espírito. Coração, cérebro, rins, neurônios, células. Jesus te conhece dentro para fora, cada pedacinho, cada centímetro, cada centelha dentro de você. Mas e nós? Conhecemos a Cristo? E o que Ele quer é isso. Que eu e você conheçamos Ele. Conheçamos de uma maneira certa. Conheçamos de uma maneira que, quando nós saímos por aquela porta ali para casa, nós iremos sair regozijados. Regozijados da graça de Deus. Regozijados de dizer, ouvi Deus falar comigo. Ouvi Deus tocar, Deus tocou no meu coração nessa noite. Vou fazer diferente. Vou aprender a adorá-lo da maneira correta, da maneira certa.
Eu quero conhecer Jesus Cristo, como diz o louvor, eu quero conhecer Jesus Cristo. Eu não quero ir apenas para a igreja, apenas cumprir com um dia de culto. Não, eu quero ir para a igreja porque eu quero não apenas ouvir o pastor falar comigo, apenas o irmão ouvir o irmão louvar. Não, eu quero ir para a igreja conhecer Jesus Cristo. Eu quero ir para a igreja conhecer o meu Deus, ouvir o meu Deus, falar com o meu Deus, entender o que o meu Deus tem para falar comigo. Se a minha e a tua preocupação for essa, nós vamos conhecer Jesus Cristo muito mais rápido do que eu e você imaginamos. Se a nossa preocupação for vir para a igreja no desejo de conhecer o Senhor, no desejo de ouvir a voz do Senhor, no desejo de colocar nossa oração nos pés dele e ver e sentir a resposta e sair da igreja com a certeza, Deus vai me responder, Deus vai falar comigo, eu quero ouvir a tua voz. Se o nosso desejo for esse, nós estamos com desejo de conhecer Jesus Cristo. Mas se o meu desejo, o teu desejo for apenas vir para a igreja como um dia normal de culto, ainda não vamos conhecer Jesus Cristo. Vem para a igreja apenas cumprir o dia de culto, mas ainda não conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo para saber a quem adora. E às vezes a gente adora sem saber. Você sabia disso? Que às vezes a gente adora porque a nossa emoção nos faz fazer isso. Mas nós precisamos adorar sabendo a quem estamos adorando. Porque a própria Bíblia vai dizer que o próprio Jesus Cristo disse o seguinte, que a Deus tem que saber adorar e em espírito e em verdade. Não de toda maneira, não do nosso jeito. Do nosso jeito nunca vai sair em espírito e em verdade. Do nosso jeito jamais será em espírito. Mas da maneira de Jesus Cristo será em espírito e em verdade. Da maneira de Jesus Cristo, nós vamos vir para a igreja, vamos ouvir a voz de Cristo, com certeza. Se você veio para a igreja, se eu vim para a igreja, e querer ouvir a voz de Cristo, hipótese alguma, você vai sair daqui sem ouvir a voz dele, sem ouvir a tua oração respondida, hipótese alguma, você vai sair daqui sem, aleluia, sem aquela coisa boa que você vem buscar do céu. Se o teu intuito foi vir para a casa de Deus hoje, buscar a presença do Deus vivo, buscar a resposta do Deus vivo, você vai sair daqui com a resposta de Deus, você vai sair daqui com a presença de Deus, você vai sair daqui avivado, você vai sair daqui liberto, curado e transformado pelo poder da palavra do Senhor Jesus Cristo. Se você veio para aqui no propósito de adorar, pode ter certeza, amados irmãos, você vai sair daqui regozijado pela presença do alto. Você vai sair daqui regozijado pela alegria do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas se não foi esse o propósito, eu sinto muito por mim e por você. Eu sinto muito por nós. Se o nosso propósito não for vir para a igreja de Deus, o propósito de conhecê-lo, de buscá-lo da maneira correta, de sentir sua presença. Às vezes nós vimos para o culto, queridos irmãos, e passa meses e meses e nunca sentimos a presença de Deus. Louvamos o louvor, temos uma emoção, coisinha pequena, mas nunca conseguimos sentir a presença de Deus. Você sabia disso? A presença de Deus era uma coisa maravilhosa. A presença de Deus era algo que muda a história do cristão. A presença de Deus, ela muda rota, ela muda costume, ela muda muitas coisas na nossa vida. A presença de Deus, ela faz diferença na vida do cristão, na vida do crente. Quando você vem para a igreja e recebe essa presença, você jamais sairá da casa de Deus da mesma maneira. E se você vem buscar Jesus Cristo, você vai sair com Jesus Cristo. Se você vem buscar Deus, você vai sair com Deus. Se você vem buscar a presença do Espírito Santo, você vai sair com a presença do Espírito Santo de volta para o seu lar. Mas se você veio apenas para a igreja, eu sinto muito por mim e por você, vamos voltar para a nossa casa da maneira que nós entramos. É a realidade. Tem uma detalhe que as pessoas dizem que a casa de Deus é um hospital. Não é. A casa de Deus, ao contrário. É muito ao contrário do que as pessoas pensam. Tem gente que diz que a casa de Deus é um hospital. Não vai nessa não. Ao contrário. A casa de Deus é casa de sacrifício. É onde você vem se oferecer
Aleluia! O hospital é a sua confiança. A cura está na sua confiança. Em quem você vai buscar? Na sua maneira de fé, no seu jeito de pensar e de buscar Deus da maneira correta. Aleluia! Que você saia daqui nessa noite, meus amados e queridos irmãos, conhecendo Jesus Cristo, como Ele é, como Ele quer ser conhecido. E não leve para o passado. Eles pegaram e levaram Jesus para o passado, como disse. Jesus parecia com aquele profeta, acontecia com aquele outro profeta, parecia com João. Jesus Cristo disse o seguinte: eu não era, eu sou. Eu estou aqui, hoje, agora, presente. E a gente precisamos entender que Deus, Jesus, Ele é presente. Jesus não vai chegar depois, não. Jesus, Ele é presente. Se você veio para buscar esse Deus presente, pode ter certeza, quando entrou por aquelas portas, você já recebeu. Se você veio buscar esse Deus que é, pode ter certeza, com certeza, você já está com esse Deus aí em você. Amém? Como disse o profeta, prossigamos, continuamos em conhecer o Senhor. Conhecer a Ele, conhecer o seu propósito. Eu preciso saber que propósito Deus tem para a minha vida. Pastor, o irmão não vai dizer que propósito Deus tem para mim, não. Profecia, professada, profetada não vai dizer que propósito Deus tem para mim, não, amados e irmãos. A palavra de Deus vai dizer para você o propósito que Deus tem para você. Jesus te dirá o propósito que Ele tem para a sua vida. Mas para que você entenda esse propósito que Deus tem para a sua vida, é necessário você abrir o coração, sua mente, sua alma e deixar Deus fazer a obra em sua vida. Você é um edifício e Jesus é o construtor. Fazendo para nós, você é uma obra, Jesus é o pedreiro construindo. Deixa Deus botar tijolinho por tijolinho em tua vida. Não pode, porque você não sabe. Deixa quem sabe construir a sua vida. Deus deixa quem sabe firmar seus passos. Quando você faz isso, você vai ver a diferença do cristão que você vai ser. Amém? Eu agradeço a Deus essa mensagem que meu Deus me deu nessa noite para mim e para vocês, para a minha igreja, para os irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos.